Oi gente, meu nome é Lara Hinkel e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Vou pedir pra você já deixar o seu like, se inscrever aqui no canal que me ajuda muito e me seguir lá no Instagram que por lá eu tô sempre avisando dos vídeos novos, tá gente? E bora pro vídeo de hoje. Então gente, o vídeo de hoje vai ser, como eu já havia gravado um vídeo aqui pro canal sobre a série Bridgerton do Netflix, eu comentei com vocês que eu tinha muito interesse em ler o livro, né? E eu terminei a leitura do meu livro e eu decidi trazer para vocês 10 coisas que vão mudar do livro para a série. Então a minha visão vai ser de uma pessoa que assistiu primeiro a série e depois leu o livro. Então eu acho que isso é uma coisa importante a ser dita, né? O meu livro, gente, eu recebi da loja Floripa Quitanda, eu vou deixar o arroba deles aqui embaixo. É uma loja que é parceira da Amazon e da Magazine Luiza. É uma loja super confiável, gente, o meu livro ele chegou super rápido, eu vou deixar o feed deles do Instagram passando aqui. Eu acho que é bem importante vocês seguirem eles lá no Instagram, que por lá vai ter várias promoções exclusivas e você vai ficar por dentro aí de todas essas promoções. Eu vou deixar o link para compra do livro aqui na descrição, gente. Então eu super indico, que eu tenho certeza que vocês vão amar a leitura assim como eu. Então, gente, o que eu achei do livro, né? Eu separei 10 coisas, então, que eu percebi que teve alteração, porque não fazia muito sentido eu contar a história toda de novo, já que eu já falei um resumo da história lá no primeiro vídeo em que eu falei da série do Netflix, né? E o enredo em si da história não vai ter tanta alteração. A primeira coisa que eu notei que mudou do livro para a série foram as características dos personagens. Isso vai mudar muito na série, né, gente? No livro, o Simon, por exemplo, é descrito como tendo olhos azuis. E eu não consegui imaginar ele assim durante a leitura. Então eu acho que isso atrapalha um pouco, né? Você lê o livro depois que você assiste alguma série, algum filme, enfim. Porque você já vai ter na cabeça como sendo o personagem da série, né? A descrição, e muda muito. Não só o Simon, como outros personagens. Ó, gente, pra quem tem interesse em saber, o livro tem 2 capas, olha só. Essa é a capa que foi feita depois da adaptação pro Netflix e essa é a capa original do livro. Então vem as 2 capas. Na minha opinião, eu prefiro essa capa aqui porque eu imaginei os personagens assim. Então, cada vez que era falado uma descrição do personagem, eu simplesmente ignorava e imaginava o Simon lá da série do Netflix. Então, gente, outra coisa que eu notei que me chamou muita atenção é que no livro não tem nada, gente, daquilo que a rainha falou, que a Daphne era a joia da temporada, né? Não tem nada disso no livro. E a Daphne, ela não vai casar no ano que ela debutou, como foi descrito na série, né, do Netflix. Ela vai casar aí um tempo depois que ela debutou, porque ela não era muito requisitada, não. Os homens viam ela mesmo como uma amiga. E depois que ela se envolveu com o Simon, óbvio, teve aquilo que aumentou o interesse dos outros caras, pois um duque estava interessado nela, né? Isso eu já falei lá no vídeo da série mesmo. Outra coisa que eu notei, a terceira coisa que eu notei de mudança foi que na série, a pessoa que ajuda o Simon com a gagueira dele é a Lady Danbury. E no livro foi uma ama que não é a Lady Danbury. Até é citado no livro uma admiração que o Simon tem por ela, pela Lady Danbury, pois era uma pessoa que ele ia na casa dela quando ele era pequeno, ele brincava com os sobrinhos dela, mas não tem nada a ver essa coisa aí dela ter sido a melhor amiga da mãe dele, né? Que foi a pessoa que ajudou ele com a gagueira, não teve isso aí, gente. Só é citado bem brevemente, sabe? Essa admiração que ele tem pela Lady Danbury no baile lá que ele vai da casa dela, né? A quarta coisa que eu notei de diferente foi que no livro tem um foco muito maior na gagueira do Simon. Vai ter ênfase nesse assunto. Na série, é como se o Simon tivesse superado a gagueira na fase adulta. E no livro fica claro que ele ainda luta contra a gagueira, que ele se concentra super para pensar nas palavras. Ele tem muito medo de gaguejar nos eventos sociais e ele pensa cada palavra que ele fala. Então ele se concentra muito. Ele até fala que
com a Daphne, ele não precisava ficar se concentrando e pensando em cada palavra, que era mais natural, como ele conversava com ela, e ele não tinha que se preocupar com isso. Mas fica claro que em momentos de estresse ele vai gaguejar super. E na série do Netflix é como se ele tivesse superado isso aí na fase adulta, né? Então no livro tem mais ênfase nisso. A quinta coisa, gente, que eu achei que super muda é que o livro ele vai falar especificamente da relação do Simon e da Daphne. E na série tem vários outros personagens que vão aparecer na série, né? Que não aparecem no livro. Por exemplo, não tem o amigo que luta lá com o Simon. Eu senti falta desse cara aí, que é o amigo dele que luta com ele. Não vai ter nesse primeiro livro, não sei se nos outros vai mostrar, provavelmente sim, mas não tem aí a história da Marina Thompson e do Colin. Não vai mostrar a amizade e a relação de amizade entre a Penélope e a Eloise. Também senti falta disso. Como também não vai mostrar a relação do Anthony com a soprano lá, não vai ter nada disso. Provavelmente então vai ter nos livros seguintes, né, da série Bridgerton. E na série do Netflix isso foi um pouco adiantado, pelo que eu estou percebendo. E eu senti falta disso, gente, porque eu acho que quando tem mais personagens, o enredo fica mais dinâmico, assim. Foi uma coisa que eu senti falta. A sexta coisa, gente, que é uma coisa muito interessante, é que não teve a história do príncipe se apaixonar pela Daphne no livro. No livro não tem nada disso, isso foi uma criação da série. E eu senti falta aí porque eu até gostava do príncipe, gente. Eu achava ele gente boa, mas senti falta aí desse personagem, né? O príncipe da Prússia. Acho que é isso, né? O príncipe da Prússia. Não me lembro direito. A sétima coisa, gente, é que eu percebi... Não sei, é uma coisa pequena, assim, que, na minha opinião, na série foi uma coisa importante, né? Que foi aquilo do Nigel Berbrook, dele ter ameaçado contar para as pessoas que ele tinha tirado a honra da Daphne para que ela tivesse que se casar com ele. No livro não tem isso, gente. Não tem essa parte. Tem sim o soco que ela dá na cara do Nigel logo no início, mas não tem isso dele ter ameaçado contar que tirou a honra da Daphne para que ela se casasse com ele. Isso não tem no livro. Outra coisa que eu achei interessante é que o Simon, logo quando tem aquela coisa que a gente não consegue confirmar ainda se a Daphne está grávida mesmo, o Simon ele vai surtar e vai sair da casa dos dois e vai para uma outra propriedade dele, e ele vai ficar uns 2 meses já separado aí da Daphne. Ele vai deixar ela sozinha, e ela, por estar sozinha, ela vai para a casa deles em Londres para que ela pudesse ficar mais próxima da família dela, né? Então eles ficam separados esse tempo, assim. E ele disse que é pra ela avisar se a tentativa de concepção dela tinha dado certo. Então, isso é até engraçado, porque os irmãos da Daphne ficaram furiosos quando o Simon simplesmente sumiu, né? E ela não queria falar muito disso com os irmãos. Ela queria dizer que ela ia resolver o casamento dela sozinha, né? Sem ajuda de ninguém. Então... o Anthony, ele vai atrás do Simon, ele vai tirar satisfações com o Simon, e ele vai levar uma carta, né, que a Daphne escreve pro Simon, dizendo que até então ela achava que ela estava realmente grávida, né? Ela vai mandar essa carta pelo Anthony. O Anthony não vai ler essa carta porque ela faz ele prometer que não vai ler, e ele vai levar essa carta até o Simon, que na mesma hora, quando ele lê a carta, ele decide voltar, né, para encontrar a Daphne. Então isso muda bastante essa parte, assim, desse reencontro dos dois vai mudar bastante do livro para a série, né? Porque na série não tem isso. A penúltima coisa, então, gente, que eu achei bem interessante foi que no livro foi deixado bem claro que o Simon e a Daphne, eles tiveram 4 meninas antes de ter o filho homem. E na série do Netflix, o primeiro filho deles é um homem. Eu não entendi por que essa alteração, se tem um porquê disso, mas isso muda do livro pra série também. E a última coisa, gente, na verdade é mais uma conclusão minha mesmo, disso de você assistir a série e depois ler o livro.
como eu assisti a série, gente, eu me apaixonei logo de cara. Eu queria saber mais um pouco sobre a vida da Daphne e do Simon, né? Mais sobre o casamento deles, porque o que não falta na série são cenas quentes, gente. E falta um pouco do diálogo, mais do romantismo mesmo. E eu senti falta disso na série e decidi ler o livro. E sim, gente, se você quer algo mais intimista, contando mesmo dessa relação dos dois, porque o livro vai ser resumido ao casamento dos dois, do Simon e da Daphne. Não vai ter mais a história de outros personagens envolvidas. Então, se você tá esperando por diálogos bem românticos, gente, tem super no livro. Eu adoro, né? Eu adoro um romance água com açúcar, gente. Então, eu me apaixonei. Então, o livro ele é mais lento, tem uma narrativa mais enrolada mesmo, mais lenta. E a série é mais dinâmica porque vai envolver outros personagens. Mas como eu falei pra vocês, o livro tem muito romance entre os dois, tem uns diálogos lindos e que eu acho assim que não foi que faltou na série, gente. Tem bastante gente que fica bravo, né, quando uma adaptação não é totalmente fiel ao livro, mas eu gosto quando acontecem as alterações, porque se eu quisesse algo igual, eu ficava lendo o livro aí várias vezes que eu só ia ver coisas iguais e não ia ficar triste. Mas eu particularmente amei as mudanças que tiveram da série, né? Amei os personagens que foram utilizados para representar aí os personagens do livro. Eu não acho que nada deixou a desejar. Eu acho que ficou mais dinâmico, mais divertido na série. Mas se você quer, como eu, assim como eu, saber um pouco mais da relação dos dois, o livro é uma super leitura e você vai amar. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram, que por lá eu tô sempre avisando dos vídeos novos, gente. Então, muito obrigada por assistir, beijinho e se cuidem!